Olá, meu nome é William Jadson, sou aluno da Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e nesta videoaula estarei falando sobre Linux e suas distribuições e falarei também sobre máquina virtual. Esta videoaula é uma apresentação de parte do conteúdo ministrado nas aulas de Fundamentos de Sistemas Operacionais e Sistemas Operacionais de Redes, ministradas por Jefferson Igor Duarte Silva, professor do IFRN. O que é Linux? Para muitas pessoas, Linux é simplesmente o sistema operacional. Chamar Linux de sistema operacional é um equívoco. Essa definição não está errada, mas também não está completa. Na verdade, o Linux é parte de um todo. Mais precisamente, é um kernel de código-fonte aberto que foi desenvolvido inicialmente por Linus Torvalds, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Helsinki, Finlândia, com a ajuda de vários programadores voluntários através da Usenet, uma espécie de sistema de listas de discussões existente desde os primórdios da internet. Linus Torvalds começou o desenvolvimento do núcleo como um projeto particular, inspirado pelo seu interesse no Minix, um pequeno sistema Unix desenvolvido por Andrew Westenbaum. Ele limitou-se a criar, nas suas próprias palavras, um Minix melhor que o Minix. No dia 5 de outubro de 1991, Linus Torvalds anunciou a primeira versão oficial do núcleo Linux, versão 0.02, no ano de 1992. Linus Torvalds mudou a licença do núcleo Linux de uma licença própria para uma licença livre, compatível com a GPL do projeto GNU. Desde então, muitos programadores têm contribuído com o desenvolvimento, ajudando a fazer do Linux um núcleo de enorme sucesso colaborativo que é hoje. Muitos conhecem e divulgam o sistema operacional do Pinguim apenas como Linux, porém o termo correto é GNU Linux. Em palavras simplificadas, Linux é apenas o kernel do sistema operacional. Ele depende de uma série de ferramentas para funcionar, a começar pelo programa usado para compilar seu código-fonte. Essas ferramentas são providas pelo projeto GNU, criado por Richard Stallman. Em outras palavras, o sistema operacional é a união do Linux com as ferramentas GNU Linux, por isso o termo GNU Linux. Então, como podemos ver, essas são as principais distribuições GNU Linux. Existe o Debian, que é muito utilizado, que existe o Ubuntu, que particularmente eu utilizo em minha máquina, em dual boot com Windows. Existe o Gentoo, Kali Linux, que eu utilizei bastante. Existe o Kurumi, o Ubuntu, Fedora, Mandriva, entre outras inúmeras distribuições. O que é o kernel? Kernel pode ser entendido como o núcleo do sistema operacional, isto é, como a parte essencial do sistema operativo. Cabe ao kernel fazer intermediação entre o hardware e os programas executados pelo computador. Isso significa que é a junção do kernel mais os softwares que tornam o computador usável, drivers, protocolos de comunicação, programas, games, entre outros. De acordo com a sua aplicação, que o formam o sistema operacional em si. Então podemos dizer que kernel é a parte central do sistema operacional a nível de funcionamento, não a nível de usuário, pois a nível de usuário o que importa mais é a interface gráfica, que pode ser KDE, GNOME, XFCE, LXDE, entre outras. O kernel gerencia os componentes físicos do computador. William, o que isso significa? Você já se perguntou como cada componente do computador sabe o que tem que fazer? Gravando. O kernel gerencia os componentes físicos do computador. Mas William, o que isso significa? Você já se perguntou como cada componente do computador sabe o que tem que fazer? Quando o usuário requisita uma ação da máquina, o kernel simplesmente identifica que ação é essa, depois vê qual componente físico deve executar essa ação e depois o manda fazer. Basicamente o kernel faz isso. Então o que significa? Significa
que o kernel é um gerenciador. Ele gerencia os dispositivos, os componentes físicos da máquina. Como a imagem aqui ilustra, o kernel ele tem uma ligação direta com o CPU, com a memória, com os dispositivos, com todos os componentes físicos da máquina. Ele é a parte responsável para dizer o que cada componente tem que fazer. Ele é como se fosse o chefe e ele é ligado diretamente com os componentes e indiretamente com o usuário. Ele está ligado com a interface gráfica e a interface gráfica é ligada diretamente com o usuário. Máquina virtual. O que é uma máquina virtual? Máquina virtual consiste em um software de ambiente computacional que executa programas como um computador real, também chamado de processo de virtualização. Uma máquina virtual pode ser definida como uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real. A IBM define uma máquina virtual como uma cópia isolada no sistema físico, e esta cópia está totalmente protegida. Máquinas virtuais são extremamente úteis no dia a dia, pois permitem ao usuário rodar outros sistemas operacionais dentro de uma única máquina física, tendo acesso a outros softwares existentes que podem ser instalados dentro da própria máquina virtual. O funcionamento da máquina virtual. Após a instalação do programa para a criação da máquina virtual, é possível criar um disco rígido virtual, e a partir disso é possível executar um sistema operacional inteiro. A máquina virtual irá alocar durante a execução de sistemas operacionais uma quantidade definida de memória RAM e irá configurar também o CPU, a memória, o disco rígido, as configurações de rede, da emulação do sistema operacional na máquina virtual. Programa. A partir disso é possível a instalação de outros softwares dentro do presente software, fazendo simulações em geral sem a necessidade de hardwares específicos.